Sejam bem-vindos ao sétimo e último módulo do curso Mais Educação Inclusiva, da Reflexão à Ação. Este módulo tem como tema a educação inclusiva na prática, alunos com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Nesta apresentação, vamos abordar os seguintes temas: conhecer para compreender a PHDA, e vamos falar desde o que é a PHDA, o diagnóstico, a avaliação e os fatores de risco, mitos e verdades, estratégias de intervenção, dificuldades de aprendizagem, ambiente educativo em sala de aula e recreio, práticas pedagógicas, estratégias e métodos de ensino e recursos educativos. Constituem objetivos deste módulo ser capaz de reconhecer algumas características associadas à PHDA, identificar recursos e boas práticas inclusivas direcionadas a alunos com PHDA, identificar formas de criar uma sala de aula inclusiva para crianças com PHDA, ajustar práticas pedagógico-didáticas que promovam o potencial de todos os alunos. Esperamos que no final deste módulo esta frase lhe faça sentido. Não é uma perturbação não saber o que fazer, é uma perturbação não fazer o que se sabe. Vamos então começar por conhecer para compreender a PHDA. Este é um distúrbio neurocomportamental caracterizado por uma tríade sintomática persistente de falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. Tem início na infância, mas em mais de metade dos casos prolonga-se pela adolescência e pela vida adulta. Este é o distúrbio neurocomportamental mais frequentemente diagnosticado em crianças em fase escolar. Os estudos evidenciam que existe uma maior prevalência do diagnóstico desta condição em crianças do sexo masculino, cerca de 3 a 4 vezes mais frequente. No sexo feminino, os sintomas mais comuns são a falta de atenção, sendo a hiperatividade e a impulsividade menos intensos. Pensa-se que, dada esta evidência, o número de casos subdiagnosticados em crianças do sexo feminino seja significativo. A PHDA manifesta-se pela falta de atenção, ou seja, a dificuldade em manter a atenção numa tarefa ou atividade até ao fim, dificuldade de concentração e organização, falta de cuidado com os materiais de trabalho, dificuldade em atender solicitações ou instruções. Porém, os indivíduos com PHDA não são desprovidos de concentração, sendo esta temporariamente boa quando se trata de um assunto do seu interesse. A hiperatividade, caracterizada por inquietação, correr ou andar de forma inapropriada, falar de forma excessiva, dificuldade em participar em atividades sedentárias. E a impulsividade, marcada pela impaciência, dificuldade em aguardar a sua vez, intromissão nos assuntos alheios, comentários inoportunos, desobediência a instruções e envolvimento em atividades perigosas. Pode igualmente verificar-se a ingestão impulsiva e compulsiva de alimentos, como respostas à necessidade de acalmar o desassossego interior ou porque não conseguem adiar a satisfação de um desejo. Todos estes aspectos repercutem-se no desempenho académico das crianças, nas relações sociais e nos níveis de autoestima e autoconceito. Os sintomas diferem de acordo com a idade. O bebê torna-se insaciável, facilmente irritável e é com dificuldade que se consegue acalmá-lo. Tem dificuldades em dormir e na alimentação. Na primeira infância, caracteriza-se pela irritação, agitação e inquietação. Há tendência para a desobediência e dificilmente a criança fica satisfeita com qualquer coisa. A criança distrai-se muito facilmente, não conseguindo concentrar-se. É muito impulsiva, podendo envolver-se em discussões. Pode ou não surgir a hiperatividade. Já no adolescente, existem problemas de memória e concentração, dificuldade em pensar e fazer planos a longo prazo. Inquietação e impulsividade são características comuns também na adolescência. O adulto com PHDA é tipicamente impaciente, inquieto, hiperativo, tem falta de concentração, distrai-se facilmente e é ansioso. Muitos adultos têm dificuldade em manter relacionamentos, uma vez que facilmente perdem o interesse na pessoa com quem se encontram. O diagnóstico de PHDA não é linear, nem de fácil alcance, uma vez que os sintomas não são específicos, ou seja, não são inerentes apenas a esta condição. Por outro lado, o diagnóstico pode tornar-se difícil, uma vez que não existem exames médicos, imagológico ou laboratorial,
que possam confirmar ou excluir com precisão o diagnóstico de PHDA. É importante terem atenção que o quadro clínico pode variar de acordo com a idade e o desenvolvimento da criança, por isso a avaliação e consequente diagnóstico em crianças com idade precoce deve ser cauteloso. Segundo o DSM-5, para que o diagnóstico seja confirmado, o sujeito deve cumprir pelo menos 6 critérios de uma das seguintes categorias. Primeira categoria, sintomas de desatenção. Esquecerem-se facilmente de realizar as tarefas diárias, distraírem-se facilmente com estímulos irrelevantes, perderem facilmente e frequentemente material necessários à realização de atividades que terão de realizar, evitar iniciar tarefas que requerem demasiada atenção, dificuldade em organizar tarefas, bem como outras atividades, não seguirem instruções e não terminarem as tarefas, dificuldade acrescida em concentrarem-se em atividades ou tarefas e ausência de foco nos pormenores, cometendo erros devido à desatenção. A segunda categoria diz respeito a sintomas de impulsividade e hiperatividade, como por exemplo, a própria hiperatividade, estados de inquietude, mexer excessivamente as mãos e pés, não se manterem sentados quando devem, comportamentos excessivos como correr, trepar em situações inadequadas, dificuldade em dedicar-se a atividades de modo concentrado e tranquilo, falarem excessivamente, darem respostas precipitadas ou responderem antes de completar a pergunta, dificuldade em esperar e interromper os outros, perturbando-os, interferindo no desenvolvimento das suas atividades e trabalhos. Apesar da PHDA ser maioritariamente diagnosticada na fase escolar, algumas crianças podem manifestar características numa fase anterior. São estas características: temperamento difícil, com presença de teimosia, comportamentos desafiadores, presença em algumas situações de atraso na linguagem, características associadas à perturbação do espectro do autismo, dificuldades ao nível das aprendizagens e presença de problemas sensoriais. Além de responder aos itens das categorias apresentadas, vejamos quais os critérios para diagnóstico. Como referi, é necessária a presença de pelo menos 6 dos 9 sintomas referidos na categoria 1, sintomas de desatenção, ou na categoria 2, sintomas de hiperatividade e impulsividade, ou em ambos. É necessária a presença dos sintomas durante pelo menos um período de 6 meses. Os sintomas são sentidos por norma antes dos 7 anos e maioritariamente antes dos 5 anos. E a manifestação dos sintomas deve ocorrer em pelo menos 2 contextos: escolar, casa ou trabalho. Para que haja uma prova de que se trata de PHDA, é necessário existirem evidências claras do impacto da PHDA a nível social, académico ou ocupacional. O diagnóstico implica não só uma evidência da severidade e frequência dos sintomas, mas também a interferência que os mesmos têm nos vários contextos da vida do sujeito: casa, escola, trabalho. O quadro associado a este distúrbio tende a atenuar-se ao longo do período escolar do aluno, sobretudo ao nível dos sintomas de hiperatividade e impulsividade. Contudo, os estudos indicam que o quadro de déficit de atenção e a distração fácil mantêm-se, levando a situações de dificuldade ao nível do controle de impulsos, assim como do cumprimento de instruções. Na realidade, acaba por provocar lentidão na realização das tarefas e, consequentemente, desenvolvimento de sentimentos de ineficácia, frustração e baixa autoestima. Existem 3 tipos de PHDA, em função do predomínio de sintomas de desatenção e hiperatividade e impulsividade. Tipo 1. Combinado ou misto, em que coexistem os 2 tipos de sintomas, preenchendo pelo menos 6 dos 9 comportamentos de ambas as categorias. Tipo 2, predominantemente desatento, quando preenchem pelo menos 6 dos 9 comportamentos de desatenção. E tipo 3, predominantemente hiperativo e impulsivo, quando preenchem pelo menos 6 dos 9 comportamentos de hiperatividade e impulsividade. Quando existe a suspeita do diagnóstico de PHDA, o sujeito deve ser alvo de uma avaliação cuidadosa por parte de uma equipa multidisciplinar. Este tipo de processo deve incluir uma avaliação médica, do historial clínico, a avaliação comportamental, com foco nas 3 componentes associadas à PHDA, entrevista direcionada aos pais, entrevista com a criança ou com o adolescente, entrevista com professores ou avaliação da escola e observação direta do comportamento nos contextos de vida do sujeito. Salientar que a avaliação a partir da observação direta do comportamento da criança pode mostrar-se insuficiente.
Não existe uma causa específica da PHDA, contudo, existem evidências de que a combinação de fatores genéticos e ambientais podem estar na origem do desenvolvimento desta condição. Existe um conjunto de fatores de risco associados à perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, nomeadamente fatores genéticos. O desenvolvimento desta condição pode ser explicado do ponto de vista da genética. A probabilidade de desenvolver esta condição é maior no caso de existir histórico na família, e isto é provável devido a vários genes envolvidos. Fatores pré e perinatais, como a exposição a álcool e drogas durante o período gestacional. Lesões neurológicas, como por exemplo epilepsia. Contexto familiar, um contexto desagregado com presença de conflito parental. E saúde mental dos pais, como por exemplo depressão materna, abuso de substâncias e déficits cognitivos. Fatores relacionais, como privação afetiva precoce grave, institucionalização, incapacidade familiar de compreensão ou contenção e organização do comportamento da criança. É muito comum a existência de comorbidades associadas a esta condição médica. Mais de metade dos sujeitos diagnosticados apresentam outras condições do desenvolvimento, psicológicas ou médicas. São elas perturbação da oposição, perturbação do comportamento, transtorno do desenvolvimento da coordenação, perturbação do humor, depressão, ansiedade, perturbações específicas da aprendizagem, transtorno obsessivo-compulsivo, problemas sensoriais, perturbação do espectro do autismo, tiques, síndrome de Tourette e perturbação do desenvolvimento intelectual. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Poderá ainda aprofundar conhecimento consultando o módulo 7 do Manual de Boas Práticas mais Educação Inclusiva, disponível no site do projeto. Crianças com perturbação da oposição apresentam características como a teimosia, hostilidade e muitas vezes perdem a calma e argumentam com os adultos, manifestam comportamentos desafiadores perante os adultos e recusam-se a acatar as instruções dadas, culpabilizam os outros pelos seus erros, aborrecem-se com muita facilidade, mostram-se zangados com frequência, apresentam comportamentos vingativos. É importante que, perante esta circunstância, os pais e encarregados de educação assumam uma abordagem comportamental positiva. É crucial que os mesmos adquiram competências e estratégias através de programas de parentalidade e participação em grupos de pais, de forma a lidar com esta realidade e ajudar os seus filhos. A perturbação do comportamento é uma condição onde a criança apresenta um padrão persistente em quebrar regras ou normas sociais. Como características podemos mencionar o roubo, a destruição de bens, agressões, crueldade perante pessoas e animais. É importante os pais e encarregados de educação procurarem formação que lhes proporcione estratégias para lidar com o comportamento desafiante da criança. A terapia cognitivo-comportamental e a terapia familiar também são boas soluções. O transtorno do desenvolvimento da coordenação trata-se de uma condição que acarreta dificuldades de coordenação com repercussões na vida diária do sujeito. As características clínicas são caligrafia má, dificuldade em se vestir, amarrar os atacadores, abotoar uma camisa, utilizar fechos de roupa, dificuldade no uso dos talheres, lutando constantemente no uso dos mesmos, problemas relacionados com o equilíbrio, afetando no desenvolvimento de certas capacidades como andar de bicicleta, e apresentar também desempenho fraco na prática de desporto. Uma ajuda importante nestes casos pode ser o desenvolvimento de terapias adequadas proporcionadas por terapeutas ocupacionais ou fisioterapeutas. A perturbação do humor trata-se de uma perturbação mental que provoca alterações repentinas e atípicas de humor, energia, níveis de atividade, afetando a capacidade para desempenhar as tarefas da vida diária. Do ponto de vista clínico, o sujeito pode apresentar os seguintes sintomas. Pessoas que estão a passar por uma fase de mania que apresentam geralmente como sinais sentimentos elevados de euforia, dificuldade em dormir, falar muito depressa sobre assuntos diversificados, presença de ansiedade, irritabilidade ou sensibilidade, entre outros. E pessoas em fase depressiva que apresentam geralmente como sinais sentimento de tristeza excessivo, sono descontrolado, dormir muito ou não dormir nada, dificuldades ao nível da concentração, falhas de memória, pensamentos negativos, entre outros. A depressão é uma das comorbidades presentes em crianças com PHDA. É importante salientar que estar num estado depressivo transcende o estado de tristeza.
Quando falamos de depressão em crianças, temos de considerar os seguintes sintomas, salientando que os mesmos se devem verificar durante um longo período de tempo: choro constante e sem motivo, problemas de sono, perda de interesse em atividades até então prazerosas, pouca energia, ânimo e falta de apetite. A família deve estar atenta e procurar orientação médica. É também importante que articule com a escola por forma a compreender melhor a criança e ajudá-la a superar este estado. A ansiedade caracteriza-se pela presença de sentimentos, não só de tensão, como também de preocupação, insegurança e, por norma, acompanhada por sintomas físicos, como o aumento da tensão arterial, secura na boca, entre outros. Perturbações específicas da aprendizagem. Algumas crianças diagnosticadas com PHDA também podem apresentar dificuldades ao nível da linguagem, como por exemplo dislexia. Estas apresentam dificuldades ao nível da leitura, da escrita, da ortografia. As crianças com esta condição carecem de acomodações ao nível do currículo, por forma a que possam alcançar os seus objetivos académicos. Neste sentido, é crucial que na escola as mesmas recebam um apoio adequado. Para saber mais, sugerimos que consulte o módulo 6 do manual, todo ele dedicado ao tema dislexia. O transtorno obsessivo-compulsivo reflete-se nos comportamentos obsessivos e compulsivos perante algo ou alguma coisa. Esta condição causa grande angústia. Os problemas sensoriais são visíveis nas respostas sensoriais atípicas, como reações exageradas a estímulos externos, habitualmente designada como hipersensibilidade. Nos casos de diagnóstico de PHDA, é mais frequente no sistema tátil, a tendência a evitar texturas e rigidez no tecido das roupas, por exemplo, auditiva, tendência para tapar os ouvidos em ambientes ruidosos, visual, evitar, por exemplo, estar em sítios com muita luminosidade, e olfativo, incómodo perante a presença de odores fortes. Importa ainda referir que as alterações na modulação sensorial nas crianças diagnosticadas com PHDA estão relacionadas com comportamentos desadequados nos diferentes ambientes: escola, casa, ambiente social. Perturbação do espectro do autismo. Trata-se de uma perturbação do neurodesenvolvimento muitas vezes presente em crianças diagnosticadas com PHDA. Acarreta desafios em duas vertentes: comunicação e interação social e comportamentos repetitivos. Saiba mais sobre esta perturbação consultando o módulo 5 do manual, inteiramente dedicado a este tema. Os tiques são uma condição que pode incluir tanto tiques motores como tiques vocais. Estes vêm e vão frequentemente e têm a sua origem no stress. Os tiques incluem movimentos repetitivos atípicos do corpo e sons vocais como tossir ou grunhir. O síndrome de Tourette é uma perturbação neurológica rara que se caracteriza pela presença de tiques, motores ou vocais, simples ou complexos. Os fármacos são uma forma de atenuar os sintomas, contudo, outros tratamentos podem incluir a psicoterapia e a terapia comportamental. Finalmente, a perturbação do desenvolvimento intelectual tem como características a presença de déficits não só ao nível funcional, ao nível do raciocínio, planeamento, solução de problemas e aquisição da aprendizagem, como também ao nível adaptativo, a independência pessoal e social. Independentemente de todas estas possibilidades paralelas, importa lembrar o principal. Para isso, convidamos a conhecer o testemunho de um pai de adolescente com PHDA. O meu nome é Nuno, eu sou pai de dois filhos, um deles tem hiperatividade e déficit de atenção, e por isso vou falar só um bocadinho daquilo que pode ser útil para o vosso dia a dia. Portanto, nós descobrimos que o Mateus realmente desde cedo tinha aquele problema de não conseguir gerir as emoções. Ele batia com a cabeça na parede, no chão, quando ficava frustrado. Ao diferente, com o nosso filho mais novo, que isso não acontecia. E quando nós começámos a reparar isso, começámos a perceber que realmente haveria ali algum problema. E realmente a professora notou que realmente havia uma a situação que tinha que ser alterada, que era realmente o comportamento dele, que ele próprio já começava a ser agressivo, quer com os educadores, quer com os colegas. E então realmente tivemos de chamar alguém, um psicólogo, que no fundo foi falar com a escola e que foi falar com os pais. E os três tivemos a fazer uma estratégia para tentar perceber como é que ele se comportava no recreio, como é que ele se comportava na sala de aula, e verificou-se que realmente era essa situação. Que ele tinha algo e não se sabia bem o quê,
mas que realmente foi identificado depois mais tarde com déficit de atenção e hiperatividade. E também um pouco o síndrome da oposição. Por isso, o que é importante perceber é que aqueles miúdos são inteligentíssimos, têm boas capacidades, mas não as conseguem gerir. Por isso é importante essa ajuda no dia-a-dia para conseguir gerir essas emoções e para conseguir criar o foco. Para isso é preciso brincadeira, para isso é preciso tornar as coisas divertidas, porque senão eles rapidamente perdem o foco e o interesse. Como eu costumo dizer, o Mateus hoje em dia é um adolescente que é saudável, joga a bola, faz tudo, mas não é um adolescente meramente distraído. Não é um miúdo distraído, como se costuma dizer. Ele tem mais do que isso. Por isso é preciso ajuda, não precisa só aquelas técnicas que usamos para os miúdos com o bicho carpinteiro ou com os miúdos com com a tal distração normal. É mais do que o normal. Por isso ele precisa de ajuda todos os dias e por isso contamos convosco para ajudar. A nível de estratégias práticas que podemos usar no dia-a-dia, e sobretudo no contexto de sala de aula, são várias as que podemos utilizar. Uma delas, primeiro, é realmente deixar o espaço para que ele possa se movimentar. Alunos e realmente crianças e adolescentes com PHDA precisam de mais movimento, precisam se mexer, precisam de gastar as energias e por isso precisam de algum tipo de movimento mais do que o normal. Como, por exemplo, levantar-se se calhar mais vezes da cadeira, não estar tão sempre sentado e por isso se obrigá-lo a estar sentado juntamente com os outros pode ser um motivo de frustração. E por isso muitas vezes pode-se, por exemplo, fazer uma pequena tarefa, como por exemplo, olha, é preciso ir buscar um material para a sala, chamar o aluno com PHDA para fazer esse trabalho. Outras estratégias será, por exemplo, na questão dos exercícios, dos testes, serem mais adaptados, ou seja, não terem tanto a questão do escrito, da parte de desenvolvimento e ter uma coisa mais, algo mais conciso, algo mais concreto, para que se possa de alguma forma focar na pergunta e não se dispersar na resposta. Acho que todo esse tipo, como por exemplo cores, como por exemplo gráficos, como por exemplo desenhos, acho que isso julgo que ajuda no dia-a-dia e ajuda no foco. O importante do aluno com PHDA é tentar cativar o interesse, que é sempre difícil e à medida que vão avançando nos anos, e sobretudo na adolescência, cada vez vão tendo os problemas, depois realmente isso mistura-se e por isso a estratégia será sempre essa a forma de tentar cativar o aluno para fazer aquilo que se pretende que seja feito. Passamos agora a algumas verdades e mitos sobre a PHDA e começamos precisamente pelos mitos, que são muitos. Os mais comuns, para os quais lhes queremos dar a informação correta, são: a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é uma doença inventada. Pois bem, atualmente esta perturbação médica é considerada uma das mais pesquisadas. Fortemente estudada, existem evidências científicas que a mesma acarreta prejuízos ao sujeito ao nível do funcionamento neurológico, problemas motores, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, disfunções cognitivas, prejuízos de rendimento no trabalho, bem como nas atividades académicas. Outro mito é o facto de dizerem que a perturbação da hiperatividade e déficit de atenção é igual à hiperatividade. Estas questões são distintas. Ser hiperativo, agitado, não significa que sofra desta perturbação. A agitação pode ser apenas um traço da personalidade do sujeito. O terceiro mito é: a PHDA passa com a idade. Seria bom, mas tal não é verdade. A PHDA tende a apresentar-se como uma condição de vida, revelando cronicidade e evolução ao longo da mesma. Os sintomas tendem a alterar-se, verificando-se em alguns casos diminuição ao nível da agitação motora. Os sintomas inerentes às dificuldades na atenção, autorregulação, comportamental e impulsividade tendem a persistir no tempo ou mesmo a agudizar-se. Quando não diagnosticada atempadamente, a PHDA pode mesmo originar outras dificuldades. Outro mito muito frequente é o facto de considerarem a Ritalina a cura para a PHDA. Também não é verdade. A Ritalina é considerada um psicoestimulante cujo princípio ativo é o cloridrato de metilfenidato.
é o medicamento mais comumente utilizado no tratamento da PHDA e pode ajudar as crianças a melhorar a sua atenção e concentração e a diminuir o seu comportamento impulsivo. Este fármaco é utilizado como parte integrante de um programa de tratamento que tende a incluir terapias e estratégias cognitivo-comportamentais centradas nas áreas da psicologia, educação e na área social. Vamos então às verdades? A primeira é que a psicologia ajuda, mas não resolve. Há uma muito maior referenciação de crianças para consultas de PHDA em escolas com maior apoio psicológico, o que quer dizer que os psicólogos podem ajudar a detectar mais precocemente, avaliar e apoiar na implementação de medidas psicoeducacionais, mas não curam um problema que é biológico e não reduzem as taxas de medicação, nem em Portugal, nem em país nenhum do mundo. A segunda verdade é que não é um diagnóstico criado com o propósito de medicar crianças. A Sociedade Portuguesa de Déficit de Atenção esclarece que a PHDA não é um diagnóstico criado com o propósito de medicar crianças normais por pressão de pais ou de professores devido à excessiva competitividade na escola. Ao contrário, não existe hoje qualquer dúvida na comunidade científica de que a PHDA é uma condição neurobiológica, comprovadamente uma doença do cérebro com marcada etiologia genética, envolvendo disfunção de várias regiões específicas do sistema nervoso central, concretamente o córtex pré-frontal e as suas conexões com os núcleos da base e cerebelo. Apesar da importância de fatores ambientais, nomeadamente o ambiente sociofamiliar, no agravamento ou proteção relativamente às queixas de PHDA, nunca são a causa primária do seu surgimento. A PHDA persiste ao longo da vida e pode haver problemas no emprego e na família. Importa referir que a disfunção cerebral associada à PHDA envolve importantes áreas neurocognitivas, áreas de função executiva, memória de trabalho, linguagem, atenção e controle motor, prejudicando o funcionamento académico, familiar, ocupacional e social. Estas alterações neurocognitivas podem persistir ao longo da vida adulta, com repercussão negativa nas taxas de produtividade e problemas no emprego e na família. Os adultos com PHDA, que não foram devidamente acompanhados, participam mais em atividades antissociais, consomem mais drogas ilícitas, são mais propensos a gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, múltiplos acidentes de aviação, depressão, transtornos de personalidade, suicídio e criminalidade. Passamos então à prática com referência a algumas estratégias de intervenção. Seremos breves porque temos um testemunho que vale mais do que qualquer sugestão nossa. Antes de mais, é essencial a promoção de atitudes parentais positivas. É muito importante que os educadores procurem aconselhamento das atitudes mais adequadas a ter com a criança. Em segundo lugar, maior articulação escola-família. É importante partilhar informação sobre as características da criança nos dois contextos, escola e casa. E, definitivamente, maior informação e capacitação, quer por parte da família, quer por parte dos professores. Salientamos algumas estratégias a adotar em casa. Compreender os pontos fortes e fracos da criança. Para isso é fundamental conhecer a criança na íntegra. Aceitá-la como é o ponto de partida para o conseguir compreender. Os pais devem manter-se calmos, evitando momentos de discussão com a criança e, caso ela faça algo de errado, não devem gritar. É importante entender que o gritar ou castigar são comportamentos que não resultam e só prejudicarão a criança. Enquanto pais de uma criança com PHDA, devem dar o feedback frequente e imediato, uma vez que as mesmas nem sempre sabem que se estão a comportar-se bem ou não. É importante, enquanto educador, que mostre e reforce que a criança não é má. Recorrer frequentemente ao uso do reforço positivo, bem como elogiar o bom comportamento da criança. Outra estratégia é estabelecer regras bem definidas, bem como estabelecer limites. É importante transmitir à criança que não gostam do mau comportamento da mesma e não passar a ideia de que não gostam da criança enquanto pessoa. Devem utilizar a recompensa em vez da punição. O bom comportamento da criança deve ser recompensado através, por exemplo, de permitir à mesma fazer algo que goste. Não devem ser utilizadas recompensas materiais. Procurar programas cujo objetivo passa pela aquisição de estratégias de reforço da relação. Estes são vistos como importantes ferramentas na gestão da relação com crianças com PHDA. No Manual de Boas Práticas sugerimos alguns programas de âmbito internacional e outros específicos de Portugal e Espanha.
Caso tenha interesse, consulte o nosso manual. Respeitar o ritmo da criança, evitar discussões e gritos e relembrar que os castigos só prejudicarão a criança. E por fim, outra estratégia é procurar ajuda complementar. Enquanto pais, é importante adquirir estratégias de reforço da relação com a criança. Existem programas parentais específicos, como referimos. Salientamos algumas estratégias a adotar na escola. Potenciar a relação com uma figura de referência, uma professora ou uma educadora. Realizar a avaliação pedagógica para desenvolvimento e implementação de um plano de estudos adequado às reais necessidades e interesses do aluno. Avaliar a presença de dificuldades e requerer intervenção específica, como a terapia da fala, a psicomotricidade. Procurar ajuda e mais informação sobre o tema também é diferenciador para o desempenho enquanto educador. Importa aferir a possibilidade da implementação de estratégias que ajudem no controle da desatenção, hiperatividade e impulsividade, estratégias terapêuticas comportamentais, educacionais, terapia familiar, entre outras. Também é importante referir que cada criança é uma criança, com as suas características pessoais, interesses e objetivos, e por isso cabe à equipa que a acompanha selecionar e adequar as respostas mais adequadas. Abordamos agora duas terapias complementares. A terapia comportamental trata-se de uma intervenção cujo objetivo passa por reeducar a criança nos domínios comportamentais, emocionais, bem como cognitivos, com vista a reduzir os comportamentos inadequados e potencializando os comportamentos ajustados. Para tal, os terapeutas recorrem a atividades maioritariamente lúdicas e expressivas. E a terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de intervenção que tem como base a estimulação da criança no uso do discurso autodirigido e autorreforço, como estratégias de resolução de problemas, estratégias motivacionais, por forma a desenvolverem mecanismos de autocontrole do seu comportamento impulsivo. No que diz respeito às dificuldades de aprendizagem, mencionamos algumas características associadas aos problemas anteriormente referidos, aos quais os professores e os pais devem estar atentos. A PHDA tem implicações ao nível da aquisição das aprendizagens, bem como ao nível da linguagem. As crianças diagnosticadas com esta condição apresentam normalmente dificuldades ao nível da escrita, leitura e matemática, não por apresentarem uma capacidade intelectual inferior, mas antes devido aos problemas de atenção, hiperatividade e impulsividade característicos desta perturbação. Ao nível da leitura e da escrita, sentem dificuldade em reconhecer as palavras pela forma, sentem dificuldade ao nível da compreensão da leitura, sentem problemas ao nível da compreensão motivados pela fraca memória de trabalho. Na matemática, os alunos com esta perturbação apresentam na sua maioria dificuldades ao nível do cálculo mental. Em alguns casos, dificuldade em áreas específicas da matemática e, em alguns casos também, presença de discalculia. Na oralidade, expressam-se de modo muito particular. Têm dificuldade em expressar-se oralmente devido à dificuldade ao nível da atenção, memória e controle executivo. Têm dificuldade em selecionar os conteúdos a expressar, perdendo-se geralmente nos pormenores. Têm discursos interrompidos, frequentemente por hesitações como que servem de bengala para disfarçar a dificuldade em encontrar a palavra adequada. E têm dificuldade em adaptar o discurso à ocasião e ao interlocutor, devido à falta de vocabulário e habilidades ao nível da linguagem oral. É fundamental que as crianças com este diagnóstico recebam a atenção e acompanhamento adequados, por forma a que o seu normal desenvolvimento não seja condicionado. Uma intervenção inadequada e não atempada pode acarretar baixa autoestima por parte do aluno, dificuldade ao nível da aquisição das aprendizagens, presença de problemas emocionais, dificuldades ao nível da relação com os familiares e os pares. Um diagnóstico atempado e correto, aliados a uma educação adaptada às reais necessidades destas crianças, são fatores essenciais para que estas crianças se desenvolvam positivamente e felizes. Vamos agora abordar qual o ambiente educativo mais favorável ao aluno com PHDA, deixando assim algumas sugestões de adaptação e melhoria. Os alunos com PHDA são desafiados diariamente em vários contextos, nomeadamente no contexto educativo. Assim, é crucial a adoção de um conjunto de estratégias para que estas crianças sejam incluídas e se sintam felizes e realizadas no ambiente escolar. Vejamos as seguintes estratégias. Sentar o aluno próximo ao professor, bem como distante de fontes de distração, como janelas, radiadores, ventiladores.
Ter e lembrar regularmente as regras claras de funcionamento da sala, com o objetivo de proporcionar um ambiente de sala de aula tranquilo, preferencialmente com uma turma reduzida. Ter apoio educativo especializado, tendo sempre em consideração as necessidades, interesses e potencialidades do aluno. Proporcionar um lugar específico onde o aluno possa desenvolver os seus trabalhos isoladamente, caso seja necessário. Trabalhar durante o período da manhã, sobretudo momentos de avaliação e tarefas que exijam mais concentração. No que diz respeito à organização física e mental, manter a área de trabalho do aluno livre de material desnecessário e apoiar a organização do pensamento. Quando pensamos no ambiente de sala de aula, podemos planear sempre atividades educativas que incluam alguma atividade motora. Incentivar sempre o aluno a participar, sem o obrigar. Conceder vários momentos de pausa e sempre que o aluno necessitar. Ter o cuidado de dar instruções curtas, claras, repetindo-as várias vezes. Além disto, são consideradas boas práticas em sala de aula fazer a revisão da matéria dada no dia anterior, por forma a consolidar a matéria, permitir tempo extra para terminar as tarefas, recorrer a materiais apelativos como apresentações, desenhos, objetos, ter o cuidado de usar estímulos visuais e escrever chavões no quadro enquanto esta aborda determinada temática, ter o cuidado de usar estímulos visuais e escrever chavões no quadro enquanto está a abordar determinada temática, pedir sempre que possível a participação do aluno, utilizar organizadores visuais, recorrer à aprendizagem em grupo ou em pares, propor a realização de tarefas como apagar o quadro ou outros exercícios com vista a reduzir a tensão, movimentando os pés, rabiscando um caderno, por exemplo. Permitir que o aluno realize a avaliação durante vários momentos, permitindo, ao mesmo, períodos de concentração curtos. É importante lembrar que as crianças com PHDA necessitam de rotinas e tendem a demonstrar resistência aos imprevistos. É fundamental a elaboração de um plano diário onde constem as atividades e tarefas a serem desenvolvidas pelo aluno. Também é importante que seja incutido na criança o hábito de elaborar listas relativamente às tarefas a realizar em cada dia, bem como ao material que necessita para a realização dessas mesmas tarefas. A presença de tempos não estruturados pode revelar-se prejudicial para as crianças diagnosticadas com PHDA, uma vez que os mesmos podem levar a dificuldades ao nível do autocontrole e autogestão das emoções e ao comportamento do aluno, consequentemente. Assim, quando os alunos estão a usufruir do espaço de recreio, é fundamental serem incentivadas atividades estruturadas, como, por exemplo, jogos tradicionais, saltar à corda, entre outros. Estas funcionam muito bem em alunos do primeiro ciclo. Abordando agora de forma muito prática a pedagogia inclusiva com alunos com PHDA, sugerimos algumas práticas pedagógicas. Práticas que ajudam o aluno ao nível da memória. Solicitar ao aluno que repita a instrução dada pelo professor ou que partilhe a mesma com um colega antes da realização da tarefa, por forma a não se esquecer da mesma. Durante ou no final das tarefas, reforçar positivamente o aluno. É importante ter atenção que este comportamento por parte do professor deve ser contínuo e imediato. Não criticar ou apontar os erros inerentes ao desempenho do aluno. Atribuir ao aluno e restante turma tarefas variadas, possibilitar a oportunidade do aluno escolher as atividades que quer desenvolver e que despertam o seu interesse e motivação. Usar sinais visuais ou orais combinados previamente com o aluno, com vista a que o mesmo compreenda o que o professor quer da parte dele. Damos como exemplo o toque no ombro do aluno, que pode significar um pedido para que ele volte ao foco. Práticas que apoiam o processamento da informação. Etiquetas, por exemplo, sublinhar as partes mais importantes de uma determinada tarefa. Esta sugestão também é válida para os momentos de avaliação escrita. Utilizar organizadores gráficos, por forma a que o aluno melhor compreenda a tarefa. Permitir momentos de avaliação diversificadas, apresentações orais, trabalhos manuais, por exemplo. Incentivar o uso da tecnologia que possa ajudar o aluno na aquisição de aprendizagens, no foco e na motivação. Por exemplo, recorrer à gravação de aulas ou ainda o uso de computador durante as aulas. Conceder e respeitar os intervalos entre as tarefas. Por exemplo, propor um trabalho em dupla antes de uma discussão sobre o tema com a turma inteira. Respeitar sempre o tempo do aluno na realização de alguma tarefa. Práticas que ajudam no método de estudo.
Partilhar com o aluno estratégias de organização do estudo, por forma a que este desenvolva com maior facilidade hábitos de estudo. Damos como exemplo incentivar o uso de agendas, post-its, calendários, lembretes sonoros ou outras ferramentas, nomeadamente tecnológicas. Sempre que possível, ajudar o aluno na organização do caderno, armários e secretária. Propor aos pais e ao próprio aluno que separem o material de cada disciplina por cores. Incentivar o uso de pastas por forma a arquivar todo o material importante e não o perder. Estabelecer um meio de comunicação entre os pais e a escola, como por exemplo um diário. Conceder apoio ao nível da gestão de tempo na realização de tarefas que exigem tempo. Por exemplo, a realização de um trabalho com a entrega a 30 dias. O professor deve decompor o trabalho em pequenas tarefas. Práticas facilitadoras do autocontrolo. Antecipar as possíveis dificuldades de aprendizagem que possam surgir e estruturar as soluções. Fazer uso de técnicas audiovisuais para sinalizar transições ou mudanças de atividades ou tarefas, como por exemplo falar em voz alta, fazer sinais com as mãos para lembrar a mudança de uma atividade para outra. Permitir que o aluno se levante em alguns momentos previamente combinados com o professor. Os alunos com PHDA necessitam de atividade motora em determinados momentos. Assim, é crucial que o professor considere algumas atividades, como por exemplo solicitar que apague o quadro, solicitar que vá buscar algum material, pedir ajuda para distribuir material, etc. Para saber mais sobre boas práticas específicas, nomeadamente práticas para aulas de português, de matemática, de educação física ou ciências, consulte o ponto 731 do módulo 7 do Manual Mais Educação Inclusiva. Falar de pedagogia inclusiva é falar sobre aprofundar conhecimento continuamente. Este pretende ser apenas mais um recurso a consultar. Com vista a promover a informação e a capacitação de toda a comunidade educativa, elaboramos um folheto informativo que poderá utilizar como recurso para distribuir para as crianças e para as suas famílias conhecerem a PHDA. Este folheto está disponível como anexo do manual e pode também ser descarregado no site oficial do projeto. Falamos agora sobre recursos educativos. Importa referir que os recursos educativos são ferramentas concretas, manipuláveis, com objetivo pedagógico. Trata-se de um apoio cuja função passa por auxiliar não só o pensamento, como também a imaginação do aluno. É fundamental salientar que o recurso educativo não é, por si só, algo que promova o ensino, sendo crucial a presença da figura do professor, por forma a proporcionar oportunidades de ensino ao aluno. Quando falamos de recursos educativos direcionados para alunos com PHDA, temos que salientar a importância das atividades lúdicas. Estas são benéficas para crianças com esta condição, uma vez que a mesma promove o desenvolvimento, o pensamento, bem como a concentração. O uso de recursos didáticos torna-se uma mais-valia para as crianças com PHDA, pois contribuem não só para a melhoria dos níveis de atenção, como também para o desenvolvimento da criatividade. Encontra no capítulo 7.3 do Manual Mais Educação Inclusiva sugestões de alguns recursos educativos que são boas referências para o uso quer na escola, quer em casa. Por último, deixamos um manual de sobrevivência para professores com aspectos que consideramos chave quando trabalhamos com alunos com PHDA. Em primeiro lugar, à semelhança de outras perturbações do neurodesenvolvimento, até se chegar a um diagnóstico pode decorrer algum tempo. Há que ser paciente e procurar conhecer o melhor possível as dificuldades do aluno junto da família. Em segundo lugar, não espere que o diagnóstico lhe diga tudo. A PHDA não é só hiperatividade, mas também leva a problemas de função executiva, memória de trabalho e operacional, atenção seletiva, atenção sustentada, etc. Ainda assim, muitas vezes constam do relatório médico orientações que devem ser conduzidas e podem ser implementadas. Em terceiro lugar, como titular da turma ou diretor de turma, deve procurar informação fidedigna acerca da PHDA. Conhecer os sintomas da hiperatividade, da impulsividade e do déficit de atenção e procurar conhecimento específico e formação adequada para melhor adaptar as estratégias de aprendizagem é essencial. Pode também pedir ajuda à professora de educação inclusiva. Pode ainda elaborar um panfleto ou procurar um suporte desta natureza e disponibilizá-lo na escola. Deve também solicitar apoio com formação junto de associações especializadas, por exemplo. Enquanto professor titular ou diretor de turma, é importante falar com a família
para perceber se os comportamentos e dificuldades observadas também são sentidos em casa. Sinalizar a criança para que haja uma avaliação por parte da psicologia escolar é também fundamental. Implementar as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão definidas é crucial para o sucesso educativo da criança. Em último lugar, mas não menos importante, deve trabalhar a turma para a inclusão. Pode começar por apresentar um vídeo e atividades adequadas à idade dos alunos em questão para os sensibilizar para o tema. Os alunos devem estar conscientes das limitações e das potencialidades do colega com PHDA. Os alunos devem saber que comportamentos têm que evitar e que comportamentos têm que promover. Há comportamentos do professor, dos auxiliares de educação e dos colegas de turma que podem gerar momentos de descontrole por parte do aluno com PHDA. Relembramos assim o que não deve acontecer. Não peça ao aluno para anotar coisas, mesmo que o façam, pode esquecer-se de consultar. Não peça ao aluno que priorize ou liste tarefas. O seu cérebro prioriza o que lhe é interessante ou o que ele quer naquele momento. De nada vai servir a máxima se tem de ser feito é para fazer na hora. Uma das características do PHDA é a procrastinação ou o adiar indefinidamente aquilo que deve ser feito. Estes alunos sabem o que deve ser feito, sabem quando deve ser feito, sabem porque deve ser feito, mas não conseguem fazê-lo. Dizer frases como: deixa de ser preguiçoso, presta atenção, só te lembras do que te interessa, és frio e indiferente, só te importas contigo, são frases completamente proibitivas na relação com um aluno com PHDA. Relembramos que este guia de sobrevivência não é uma receita. Todos os alunos com PHDA são diferentes. Não devemos nunca tentar mudar o aluno. Deve ser a escola a moldar-se a ele. Devemos acreditar sempre que são capazes, porque são. No entanto, só o conseguem mostrar se lhes dermos a possibilidade de o fazer por um caminho pedagógico diferente. E assim terminamos este módulo. Este módulo pretende ser um curso introdutório para a PHDA. Recomendamos que a aquisição de conhecimento não se esgote aqui, nem no manual Mais Educação Inclusiva. Procure nas referências bibliográficas e recursos adicionais sugeridos conteúdo para aprofundar o seu conhecimento. E terminamos com 2 sugestões de reflexão. O que aprendeu de novo sobre a PHDA? E que alterações à sua prática pedagógica prevê fazer depois deste módulo? Esperamos que este módulo e que este curso tenha sido interessante para si e que lhe tenha dado não só pistas como ferramentas concretas para trabalhar a inclusão na sua escola. Além de tomar nota sobre as principais aprendizagens que retira deste vídeo, agradecemos a sua avaliação no link indicado no resumo deste vídeo. Este módulo marca assim o fim de um curso de 25 horas que foi desenvolvido para educar e capacitar para uma educação inclusiva e efetiva, para passarmos definitivamente da reflexão para a ação. Para terminar, deixamo-lo com a forma simples e sincera como o Rui Ribeiro se apresenta a si e à sua história com a PHDA. Olá, chamo-me Rui, tenho 33 anos e tenho PHDA. E isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que eu sofro de um conjunto de sintomas que me tornam um bocadinho menos funcional e que eu tenho que fazer um esforço extra para realizar as tarefas básicas e rotineiras do meu dia-a-dia. Tenho pena de não ter tido o diagnóstico mais cedo, mas mais vale tarde que nunca, não é? Ao longo destes anos sofri muito e lutei muito por ter a minha resposta, por tentar perceber porque sentia o que sentia, tentar perceber porque tinha este desconforto interno, esta agitação interna, porque a razão que me levava a estar desmotivado para quase tudo, a razão que me levava a procrastinar tanto e enfim, foram anos de muita luta, onde eu recorria a inúmeros médicos, a inúmeros profissionais de saúde de várias especialidades. A resposta que tinha mais consenso que me davam era que eu tinha depressão, até que chegou o dia que eu pensei, mas eu não me sinto deprimido, e pronto, dei um murro na mesa e disse: tem que ser outra coisa, porque eu não me sinto deprimido e os sintomas ainda continuam cá.
Fui acumulando ansiedade, como é óbvio, ao longo destes anos, não é? Que hoje em dia consigo gerir muito bem. E pronto, o diagnóstico surgiu por mero acaso, porque eu estava a ouvir um podcast, um neurologista estava a falar e começou a descrever os portadores de PHDA, e eu estava a ouvir e pensei, alto, este sou eu, ele está a falar de mim. E foi aí que eu parti para lá está, tentar tirar isso a limpo. E sim, a avaliação que eu fiz deu a diagnóstico positivo para PHDA, e foi aí que tudo mudou. É um distúrbio que é grave e pode ter uma influência negativa enorme na vida de alguém e condicionar muito a vida de alguém. Pode retirar muita qualidade da vida a uma pessoa. E é importante que saiba isso. E é importante que saiba a importância de um diagnóstico e acompanhamento precoce. Aliás, eu dou sempre esse conselho, na dúvida, se têm ou não PHDA, sejam cautelosos e estejam atentos e não subvalorizem uma possível presença de PHDA. Tenho uma ideia do panorama português em relação à PHDA, que a verdade seja dita é assustador. Assustador mesmo. O nível de desconhecimento, o nível de ignorância, da falta de informação por parte da população em geral, e mais assustador ainda, da comunidade médica e dos profissionais de saúde, em relação ao nível de desconhecimento em relação à PHDA, é assustador mesmo. Nota-se que o distúrbio é subvalorizado, nota-se que, em termos gerais, não há consciência do quão nefasta para a vida de uma pessoa a perturbação pode ser, basicamente quem tem PHDA e os pais de crianças com PHDA basicamente lutam sozinhos. É uma luta muito solitária. Há poucos apoios, pouca orientação e honestamente acho que Portugal precisa de leis específicas para os portadores de PHDA. Consideramos este testemunho do Rui Ribeiro, responsável pela página e projeto PHDA Portugal, um verdadeiro recurso para a educação, formação e consciencialização de todos, especialmente dos professores e profissionais de educação. Ora vejam. Ao nível do contexto escolar, acho muito importante projetos como este, importantíssimo, e tentar incluir os portadores de PHDA, oferecendo um meio mais ajustado, porque o funcionamento de um portador de PHDA, lá está, é um bocadinho diferente e deveria ter umas condições um bocadinho diferentes. Eu acho que neste momento os professores têm um papel fundamental, mais outro, não é? Têm um papel fundamental em tornar a sala de aula
mais adaptada para um aluno com PHDA, e peço, por favor, aos professores que sejam compreensivos, sejam pacientes, que façam mais este esforço extra. Eu sei que vocês já fazem muito, eu sei que sim, eu sei. Sei que vocês já têm um trabalho tremendo entre mãos, e que não é fácil, mas eu não posso deixar de vos pedir para fazerem ainda mais este esforço extra, para tentar dar condições de alguém com PHDA poder trazer ao de cima a todo o seu potencial, para tentar dar condições de alguém com PHDA poder trazer ao de cima a todo o seu potencial. Eu acho que como portador, e olhando para trás para o meu percurso escolar, eu, honestamente, e modéstia à parte, sinto-me em condições de conseguir sugerir algumas medidas ou comportamentos que podem ser bastante úteis, e acho que são bastante pertinentes, e acho que eu vou-me dirigir diretamente aos professores, apesar de que muito do que eu vou dizer também pode ser usado por exemplo, pais de crianças com PHDA, mas dirigindo-me diretamente aos professores, sim, eu consigo sugerir uma série de comportamentos e medidas que eu acho que podem ser úteis. E eu começaria por destacar a número 1, que é: estudem e saibam o que é a PHDA, saibam quais são os seus sintomas, e garanto-vos que com poucos minutos de estudo já conseguirão perceber melhor os vossos alunos portadores de PHDA. E será muito mais fácil para vocês colocarem-se na pele deles. Consigo sugerir uma série de medidas que podem ser implementadas na sala de aula. Acho que seria importante pelo menos sentar, puxar o aluno para a fila da frente, ao pé do professor. Acho que seria importante o professor tentar criar um vínculo com o aluno, porque o facto de existir esse vínculo acho que fará com que o aluno sinta mais vontade e mais prazer na aula, e se sinta mais incentivado em performar na aula. Acho que o professor deve interagir frequentemente com o aluno durante a aula. Um portador de PHDA, um aluno portador, vai ter sempre tendência a dispersar, seja falar para o lado, seja fazer outra coisa qualquer, seja a levar o pensamento até à lua. E o facto de o professor interagir frequentemente com o aluno durante uma aula vai chamá-lo à aula. Uma simples pergunta, um tocar no ombro, já o chama para a aula. Acho que é importante que o professor saiba elogiar e que o faça, e assim como é importante que o professor saiba repreender e tente
o fazer de modo calmo e sereno. Acho importante que na hora de propor tarefas, pelo menos tente que sejam o mais estimulantes possíveis. Podem até, por exemplo, oferecer, sei lá, recompensas por objetivos cumpridos. É importante que essas tarefas não sejam muito longas e demoradas. Se possível, que se dividam as tarefas em pequenas partes. E, se possível, fazendo pequenas pausas entre elas. Para nós, portadores PHDA, isso dá imenso jeito. Acho que é importante que o professor não tenha um discurso muito monocórdico, e é importante que o professor repita conteúdos importantes e use intuações diferentes para evidenciar conteúdos importantes, e que use de um discurso mais cativante. Importante será também uma atenção especial à letra do aluno com PHDA, porque não somos propriamente conhecidos por ter uma letra bonita. Ou seja, a caligrafia acho que será algo a que o professor também deverá ter em atenção no que diz respeito ao aluno com PHDA, e é importante um acompanhamento e um trabalho no sentido do aluno ir evoluindo nesse sentido. Pedia também um bocadinho mais de tolerância para quando o aluno estiver a passar do quadro para o caderno. Por norma, vai ter tendência a não passar tudo, ou a atrasar-se um pouco, talvez devido à falta de motivação ou à falta de organização. Eu queria também colocar aqui uma à parte, uma nota pessoal, um relato pessoal, que eu acho que também pode acontecer em outros casos, e eu tenho quase a certeza que acontece, que é, eu quando estudava, para estar atento, para estar desperto, eu, enquanto o professor falava, eu desenhava e fazia imensos rabiscos no meu caderno, de modo a estar desperto, a estar mais atento, enquanto ouvia o professor a falar. E essa era uma estratégia que eu usava para isso, para estar mais atento. E se por acaso um dos vossos alunos o fizer, permitam-no, porque acho que não tem grande mal, e acho que ok, tudo bem que o caderno não vai estar se calhar o mais apresentável, mas entre o caderno apresentável e a atenção na aula, eu acho que é mais importante a atenção na aula, e acho que se vocês forem tolerantes em relação a esse aspecto, acho que seria bom. E no fundo é isso. Tentem dar aulas, ou melhor, tentem com que as aulas sejam estimulantes, desafiantes, tentem puxar pelo aluno com PHDA, e falo puxar no sentido de também colocá-lo na fila da frente, mas também interagir muito com ele, porque sim, acho que o aluno com PHDA tem muito potencial, e acho que é importante que na escola se consiga trazer ao de cima todo esse potencial, e peço mais uma vez aos professores, por favor, façam ainda mais esse esforço extra, percebendo que não é fácil, e
que vocês já fazem muito. Mas sim, façam-no pela mudança, façam-no por uma educação mais inclusiva, façam-no pelo futuro. E é isso. Um grande abraço a todos.